diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Com essas palavras de João, capítulo 14, versículo 23, que são o lema dessa semana, saúdo e acolho a todos e todas vocês nesse culto. Hoje ainda online, mas permanecemos unidos com os nossos laços de fé e amor em Cristo Jesus. Nós celebramos culto não em nosso próprio nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se nós dissermos que não temos pecado algum, estaremos mentindo e a verdade não estará em nós. Por isso convido a, nesse momento, confessarmos nossos pecados a Deus. Deus, aqui estamos, de mãos vazias, mas de corações cheios, pois pecamos em palavras, ações, omissões e pensamentos. Pecamos quando mantemos práticas que nos afastam de Ti. Pedimos perdão por não cumprir a Tua vontade e os Teus mandamentos. Perdão quando o nosso egoísmo, pessimismo e falta de esperança se sobressaem ao amor. Perdão quando nos omitimos ao sofrimento do próximo. Assim rogamos pelo Teu Espírito de sabedoria, discernimento, para cumprir aquilo que é do Teu agrado. Por Teu grande amor, mostra-nos Tua justiça, Tua misericórdia e Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus responde o nosso clamor dizendo: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Com essas palavras de Isaías 44, 22, eu vos anuncio: aqueles que confessarem com sinceridade os seus pecados, eles estão perdoados. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como pessoas cristãs, não estamos fora do mundo, nós fazemos parte dele. Temos muitos motivos de sofrimento pelos quais devemos clamar. Entre eles, as muitas pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o mundo. As pessoas enlutadas e as que sofrem as consequências econômicas e sociais dessa pandemia. Por isso e tudo mais que causa dor e sofrimento, nós queremos clamar juntos pelas dores deste mundo. Que ela penetre em nós e também dê frutos de amor e sabedoria. Por Jesus, que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos agora uma canção.
palavra, Senhor. Senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Leitura bíblica prevista para este final de semana, que nós encontramos na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, dos versículos de 13 até 18. Ouçamos. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E sejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Até aqui a leitura para a pregação deste culto. Que Deus seja louvado. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco agora e para sempre. Amém. Sofrimento. Quem de nós está livre deste mal? Todos e todas nós, sem exceções, estamos expostos ao sofrimento. Eu posso fazer alguém sofrer? Alguém pode me fazer sofrer? Nós podemos também sofrer as consequências pela ação de terceiros. Eu sofro com a perda de uma pessoa querida, sofremos por conta de uma doença, de uma pandemia. Tem gente que sofre por conta do seu time de futebol. Tem pessoas que mesmo no século XXI sofrem por não poderem expressar livremente a sua fé, sofrem pela escravidão, pelo preconceito, pela pobreza e pela fome. Enfim, entre os motivos mais ou menos relevantes, essa é uma realidade do ser humano. Mas é possível ter esperança em meio aos sofrimentos da nossa vida? Estamos preparados para falar sobre esperança quando o sofrimento vier? A carta de 1 Pedro está endereçada às comunidades perseguidas no início do cristianismo, no final do século I. Nela, o autor exorta os cristãos a não desanimar diante das perseguições e do sofrimento, mantendo-se fiéis ao compromisso inerente ao batismo. Essas comunidades cristãs enfrentam o sofrimento porque se identificam com o Evangelho, em meio a uma sociedade em que o mal e a injustiça são considerados normais. Eles são exortados a estarem prontos para responder sobre a esperança que eles tinham a partir da comunhão e da fé em Jesus Cristo. Em nosso tempo parece não ser tão diferente o contexto, porque vivemos também numa realidade muito difícil, onde para muitas pessoas é normal e mais fácil ser injusto, corrupto, mau, levar vantagem em tudo e viver no jeitinho brasileiro. Essa parece ser a regra, e quem vai contra é visto como careta, é visto como uma pessoa tola. Fazer a vontade de Deus, seguir o Evangelho, fazer o bem e não o mal, traz consequências. E entre elas também pode vir o sofrimento. Mas também fazer o bem e fazer a vontade de Deus
traz a certeza de estarmos com a consciência limpa diante do chamado que assumimos em relação ao Deus, Criador da vida. Mesmo assim, os mais pessimistas dirão que não há esperanças para este mundo tão corrompido pelo pecado. Sobre a questão do sofrimento, cabe uma observação. O sofrimento ele não é o fim da vida cristã. Não vivemos para sofrer, mas sofremos as consequências por lutarmos em favor de vida digna. Pedro não está chamando os cristãos do seu tempo para fora de uma sociedade injusta, maldosa e corrupta, ou para um isolamento. Pelo contrário, ele os convoca para dar o seu testemunho para dentro da sociedade, produzindo esperança, mudança e transformação. Passar por provações, encontrar dificuldades, muitas vezes é necessário para nós. E Deus o permite para que possamos aprender e desenvolver persistência e humildade. Pedro ainda faz um alerta aos cristãos para que o seu testemunho seja acompanhado de educação e respeito. Ou seja, o Evangelho não pode ser colocado goela abaixo das pessoas. Ele deve ser anunciado e aceito, mas com educação e respeito. Uma frase do escritor C.S. Lewis diz o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em voz alta por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar um homem surdo. As adversidades e os sofrimentos são também oportunidades para testemunharmos a nossa fé e sermos instrumentos da revelação do amor de Deus neste mundo em trevas e guerras, em lutas desumanas e em corrupção. Tudo isso tem a ver com a minha fé. É algo pessoal que vai também depois se expandindo de forma comunitária. Mas primeiro passa por mim. Não importa o que os outros fazem, importa o que eu faço. Não importa sequer se me provoca algum sofrimento ou confronto. Zelar pelo que é certo e estar sempre pronto a testemunhar e testificar com esperança, alegria e mansidão, não como fanáticos donos da verdade e da razão, mas como ovelhas humildes que reconhecem que sua força e seu alicerce não vem de si mesmos, mas do Senhor que chama e capacita. Porém, convém sofrer fazendo o que é certo e justo, do que ser condenado por fazer o que é fácil e inadequado. Lembro que minha avó, nos meus tempos de infância, tinha um quadro em sua casa com uma ilustração dos dois caminhos. Um cheio de prazeres deste mundo, mais curto, largo e espaçoso. As aparentes facilidades levavam à condenação. O outro caminho, mais longo e estreito, com alguns percalços, mas no final levava à vida eterna e à salvação. Todos os dias, quando levantamos, podemos fazer essa escolha. Que caminho seguir? Fazer o bem ou fazer o mal? A palavra de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15, nos diz: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E o início do texto da carta de 1 Pedro nos deixa tranquilos em fazer a vontade de Deus, pois assim está escrito: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? E para fazer o que de fato é certo, não há outro caminho senão uma vida em comunhão e intimidade com este Deus. Viver o nosso batismo todos os dias da nossa vida, aprender de Jesus sobre o seu amor e viver segundo a ação do Espírito Santo de Deus.
Só assim poderemos cumprir o que nos diz o versículo 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E sejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Não podemos jamais esquecer o real motivo de tudo isso. No versículo 18 está escrito: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. É em resposta a essa ação grandiosa de Deus que buscamos fazer o que é certo, justo. É sermos persistentes e convictos de que não importam as adversidades e os sofrimentos, pois Deus está conosco, nos concedendo ânimo, perdão e disposição para fazermos a sua vontade. Ali onde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho e por onde nós estivermos. É possível ter esperança em meio às adversidades e sofrimentos? Sim, Jesus é a nossa esperança. A comunidade de Jesus é a comunidade da esperança. Vivemos na realidade em que Deus venceu o sofrimento, o mal, a morte, mediante a ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa. Por isso, vamos testemunhar essa esperança em nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa comunidade e em toda a sociedade. Encerro com a letra de uma canção chamada Canto da Esperança, que assim nos diz: quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: olha a tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê o teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: vai procurar tua irmã para juntar-se a ela no esforço da paz. E ao teu irmão vai unir-te na luta que o mundo refaz. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: bem junto a mim continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta, que força e vitória lhes concederei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Não estamos sozinhos, podemos contar com a presença do Trino Deus na nossa vida para fazermos o que a palavra de Deus nos diz e assim mantermos firmes a nossa esperança mesmo em meio aos sofrimentos que a vida nos traz. Que assim seja para mim, para ti e para todos nós. Amém. Em resposta à palavra de Deus lida e anunciada, convido a cada um e cada uma de vocês a dar uma pausa nesse vídeo em casa e confessar a sua fé com as palavras do Credo Apostólico. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
faremos agora a nossa oração de intercessão. Oremos. Onipotente Deus, te somos gratos porque sempre ouves a nossa oração e atendes segundo a tua infinita bondade. Intercedemos pelas nossas comunidades para que seu alvo seja sempre a vida em comunhão, para que cresçam na fé e na disposição de se comprometer com iniciativas do teu reino, mesmo em tempos de afastamento social. Intercedemos pelos governantes e gestores de todos os setores da sociedade, para que exerçam sua função com o objetivo de promover a vida e garantir a cidadania a todos e todas. Dê a eles discernimento e sabedoria para tomarem melhores decisões nesse tempo de pandemia. Intercedemos pelas pessoas solitárias, muitas delas sem rumo na vida, pelos que são prejudicados por falta de recursos, de afeto e de incentivo, a fim de que tenham o pão de cada dia. Pedimos pelas pessoas infectadas pelo coronavírus em nossa região, que possam ser curadas, dê força também aos familiares e proteja também as nossas famílias. Confiamos na tua bondade, Senhor, e nela nos apoiamos e nos fortalecemos. Por Cristo, que nos anunciou o Evangelho libertador e salvador, nós oramos como ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora o momento dos avisos. Comunicamos que a Secretaria permanece fechada durante essa semana, no período da tarde, e fica aberta apenas no período da manhã. Estaremos colocando nos grupos vídeos, áudios que podem ser acompanhados das casas de cada um e cada uma de vocês. Também acompanhe os programas de rádio e assim vamos mantendo a nossa fé viva e alimentada. Também eu e o pastor André estamos disponíveis em nossos telefones. Ficamos agora com a bênção do Trino Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante sua face e te dê a paz. Ficamos todos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém.